Uma história inspiradora. As pessoas escolhem seu caminho. Hoje vamos prosear. Sim, vou contar uma história inspiradora para vocês de uma pessoa que, com persistência, determinação e muita força de vontade, construiu uma vida linda, apesar dos desafios, momentos de desânimo, dúvidas. Afinal, todos passam por isso. Porém, quando agimos em acordo com as leis do universo, tudo flui. Oi, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, e hoje nós vamos prosear. Pessoal, vou contar uma história para vocês. Nem sei se todos vão ficar aqui até o final, porque normalmente as pessoas fogem de vídeos mais longos, porém, nós não conseguimos passar uma mensagem legal, um ensinamento interessante, né? Ficando aqui 2, 3, 5 minutos e indo embora. Então, eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque é bem interessante e essa história que eu vou contar tem a ver também com a história da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, bora lá. Eu quero começar agradecendo o ao vivo com a Cristiane Borges, que nós tivemos antes de ontem aqui no canal. Eu vou deixar desse lado para vocês o link desse ao vivo. Ela é fisioterapeuta especializada em ozonioterapia e foi um ao vivo assim maravilhoso. Eu indico para que vocês assistam, apesar de que ficou com 1h20 de duração, por conta que é muita coisa para falar e nem, óbvio, não falamos praticamente nada do que tem para ser dito a respeito desse assunto, e ela voltará aqui no canal ainda esse ano para a gente conversar mais um pouco. E vou aproveitar já desse lado de cá, eu vou deixar para vocês a playlist das Leis do Universo, que é uma playlist enorme que eu tenho aqui, onde eu explico um pouco sobre cada uma das 11 leis colocadas no livro de Raymond Holliwell, que chama As Leis do Universo, ou a lei, né? E ele chama de lei a Deus, né? Então, toda essa energia, todos os ensinamentos, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida está diretamente relacionado a essas leis. Você acreditando ou não que isso exista, ou acreditando, ou não acreditando nelas. Então, fica aqui desse lado. E também aqui na descrição vocês vão encontrar os links do contato com a Cris e também todos os links que eu tenho de afiliada e tudo aquilo lá que vocês já sabem. Lembrem também de curtirem, compartilharem e comentarem, né? Se vocês gostarem, achar que isso pode interessar a outras pessoas também. Bom, no meu vídeo de segunda-feira agora, inclusive eu vou deixar ele no card aqui para vocês, e também no nosso ao vivo de terça-feira, vocês devem lembrar que eu mencionei o nome do Genilson, que trabalhou comigo durante quase 5 anos no restaurante da Latasa, lá em Pouso Alegre, e nós éramos contratados e empregados da empresa Arte Alimentação, que era uma empresa que terceirizava, né, o serviço de cozinhas industriais. Então, nós trabalhávamos como terceirizados dentro do restaurante da Latasa, mas nunca nos sentimos assim lá, porque era uma equipe, nossa, uma interação tão legal que parecia que nós éramos todos uma coisa só. E, na verdade, éramos, né? Por isso que foi um trabalho tão lindo e tudo deu tão certo por lá. Então, como nada é acaso, e eu pedi a autorização dele para poder gravar esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo como uma homenagem a ele e a todas as pessoas que, como ele, sabem que na vida tudo precisa ser conquistado. E para você poder conquistar as coisas, você precisa ter determinação e persistência, né? Além de outras coisas, mas esses são dois ingredientes fundamentais. É, a vida pessoal, a vida familiar e profissional do Genilson é um exemplo disso, e bons exemplos precisam ser divulgados, pois eles servem de inspiração para nós. Então, na quinta-feira da semana passada, eu fiz um vídeo para vocês com o título O Maior Desafio São as Pessoas. Eu também vou deixar esse vídeo aqui nos cards, porque tem tudo a ver com o tema de hoje também.
E hoje o nosso título é uma inspiração, porque da mesma forma como as pessoas são o maior desafio, as pessoas que vivem em acordo com essas leis, né, elas são exemplos e elas são inspiração. E para isso, elas não precisam ser famosas, elas não precisam ser bilhardárias, elas não precisam estar aí, né, na crista da onda, porque muitas vezes, e nós estamos tendo um exemplo neste agora acontecendo com uma pessoa aí famosa, né? As pessoas muitas vezes elas têm, são conhecidas, são sucessos, mas elas passam longe de ser exemplo para construir algo na vida com um alicerce bem feito. Né? Então, não adianta nada você ser uma pessoa conhecida, ser uma pessoa se você não tem base. Se você está fazendo tudo em cima de uma baita de uma areia movediça, de um ar inexistente, de algo que não existe, você cai rapidinho. Por outro lado, quando você tem ética, valores, responsabilidade, respeito, quando você verdadeiramente veio aqui para construir alguma coisa e deixar um legado, você constrói e faz isso. E nós temos inúmeros, milhares de exemplos de pessoas desconhecidas que deixam um legado maravilhoso na sua vida e na vida da sua família e de tudo aquilo que elas construíram. Então, essa pessoa é sim uma delas, né? E hoje é o Genilson, e eu sei que ele vai servir como exemplo desta persistência para várias outras pessoas que nós não conhecemos e que existem por aí e não estão diretamente em contato conosco. Né? Então, nós falamos muito do processo de autoconhecimento, de construção da nossa mentalidade, da modificação da nossa mentalidade. Aqui eu tenho uma playlist da mente, né, onde eu explico isso para vocês. Nós falamos muito que nós precisamos, ou podemos, se quisermos, né, é uma ferramenta, modelar pessoas, ou seja, você ir em busca de pessoas que você admira para que você possa, a partir daquilo que ela traz como exemplo de vida, você ir buscar fazer as coisas de maneira parecida. O Zenilson, é que eu falo Nil, né, gente? Já é muitos anos assim. Ele é uma pessoa que pode ser modelada para aqueles que querem ter um exemplo e agir da mesma forma, modelo não sendo igual, mas levando isso como um exemplo para poder construir uma vida de sucesso e de felicidade. Então, vamos lá, não adianta você querer conquistar as coisas na sua vida buscando atalhos escusos, passando por cima das pessoas. Não adianta você querer tirar vantagem das pessoas, não adianta você achar que você vai agir de encontro às leis de Deus, como Raymond Holliwell colocava, e pensar que não vai ter o seu devido retorno. Dentro das leis do universo que o Raymond descreve, nós temos a lei da compensação, que você também conhece como lei do semear, é lei do retorno. O nome não importa, o que importa é o que ela causa, é tudo uma questão de causa e consequência. Então, todas as minhas ações, as minhas atitudes, elas vão resultar numa consequência, gerando um resultado. E a maneira como eu ajo parte de dentro de mim, daquilo que eu trago como princípios, ética, valores e tudo mais. Então, agindo em acordo com as leis do universo, eu até vou deixar a playlist, não, vai ficar no final para vocês, eu vou deixar a playlist da mente aqui para vocês, tá? Agindo em acordo com essas leis, nós conseguimos realmente ter retornos maravilhosos, e é o que aconteceu com o Genilson. Não adianta nós obtermos resultados voláteis. Não adianta você querer fazer qualquer coisa na sua vida aonde você sabe que você está passando alguém para trás. Eu recentemente também passei por essa experiência e quase caí de gaiato na história. Né? Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu sentia que tinha alguma coisa dentro de mim que estava me dizendo assim, ó, presta atenção,
porque tem alguma coisa estranha aí, né? Num primeiro momento, você se encanta com determinadas coisas, mas depois você vai recebendo informações, vai entrando em contato realmente com seus valores, seus princípios, você vai usando, né, o seu cérebro para pensar, e aí você fala, opa, pera um pouquinho, né? Porque nada, pessoal, é de graça, nada, nada. Esta plataforma que nós estamos usando, mas ela é de graça. Não, ela não é. Nada na internet é de graça, e nada na vida que nos traga uma compensação muito grande é de graça também. Por trás de grandes recompensas ou de vantagens, existe sempre algo ali que está errado, uma pegadinha, e que vai causar consequências ruins na vida dos outros. Então, quando eu me liguei do que estava acontecendo, eu abri mão de vantagens e fiquei com a decisão certa. Eu fiz aquilo que o meu coração me disse que era para fazer e eu fiquei muito feliz com isso. Então, não adianta nós queremos pegar esses atalhos voláteis, né? Tudo que tem a ver com os nossos valores, seja relacionado ao dinheiro em si, não importa o quê. Se você pegar algum tipo de atalho e achar que você está ganhando, né, tendo uma vantagem, como tem aquela velha frase, né, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, não. Você ali na frente vai cair. Você pode até não relacionar com aquela coisa, daquela decisão, digamos, não muito adequada que você fez, mas o retorno sempre vem, pessoal, cedo ou tarde, ele sempre vem. E é aqui mesmo, hein? É aqui mesmo nessa vida, não é esse papo, não. Porque a vida passada, que a vida futura, nada disso. É aqui e agora. Pode demorar um pouquinho mais, mas a gente sempre recebe esse retorno. Então, eu vou resumir mesmo, claro, né? A história da vida do Genilson, que entrou na minha vida lá na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, se eu não me engano, foi em 91, final de 91, comecinho de 92, e na época ambos tínhamos mais ou menos 26 anos. Ele veio do norte de Minas, uma cidadezinha chamada Águas Vermelhas, que fica perto lá de Pedra Azul. Hum, essa cidade fica a aproximadamente 1.200 quilômetros de Pouso Alegre. Vamos lembrar aqui, pessoal, que Minas Gerais é o quarto maior estado do Brasil, tá? Na frente só tem Amazonas, Pará, o Mato Grosso, e depois vem Minas, e em seguida vem a Bahia, tá? Então, assim, é um estado gigantesco. E a família dele, inclusive, faz parte da história dessa cidade. A mãe do Genilson faleceu recentemente, agora no mês de agosto, né? E tem um livro, tem homenagens lá na cidade que contam, né, sobre a família do Nil, uma série de coisas que aconteceram lá. Então, nós sempre deixamos a nossa marca em algum lugar. E a mãe do Genilson é uma pessoa bastante respeitada lá na cidade. Então, ele chegou lá, ele era recém-casado com a linda Vanete, e ele veio tentar a vida na cidade grande, porque Pouso Alegre, na época, não tinha os aproximadamente 160 mil habitantes que tem hoje. Era uma cidade bem menor, mas era grande comparado com Águas Vermelhas. Então, para quem sai de uma cidadezinha pequenininha e vai para uma cidade, creio eu que devia ter o quê naquela época? Eu estou chutando, tá? Mas sei lá, uns 70 mil habitantes, acho que era mais ou menos do tamanho aqui de Pouso Alegre, né? De Peruíbe, então era uma cidade grande, uma cidade já com um polo industrial bem desenvolvido, não é? Pouso Alegre hoje é um centro industrial, lá naquela época já era, tinha o distrito industrial, aonde ficava a Latasa, que era onde eu estava lá, e toda a equipe da cozinha prestando serviço dentro do restaurante. E na época, ele foi indicado pela dona Carmen para mim, que era uma das nossas cozinheiras, uma querida, uma senhorinha muito divertida. Nossa, gente, se eu for contar todas as histórias aqui, eu vou fazer que nem aquele doutor Rafael Freitas, que o canal dele ele fica só contando história, né? Mas, enfim, ela era uma pessoa bastante idônea, respeitada por todos. Então, quando ela falou do Genilson para mim, eu falei, pode pedir para ele vir aqui conversar
conversar comigo, eu quero fazer uma entrevista com ele. E, obviamente, eu fiquei encantada com a pessoa que eu conheci. Gente, ele saiu da roça, ele nunca tinha entrado numa cozinha industrial. Aquilo para ele era um mundo completamente diferente. Ele não conhecia nada, nada, nada de nada. Mas eu senti nele aquela pessoa realmente que estava afim de construir uma vida, sabe, eu senti, é uma coisa mesmo de energia, não tenho o que falar. Contratei o Nil o mais rápido que eu pude, porque nós tínhamos problemas de mão de obra, lá era um local de difícil acesso, na época não tinha tanto transporte para chegar. Enfim, pessoal, eu estava precisando de pessoas com aquele perfil, inclusive, né? Porque para você trabalhar como prestador de serviço, seja na área da alimentação, da saúde, seja atendendo o público, você precisa ter este perfil de prestador de serviço. Existem pessoas que não têm, que não sabem lidar com o público, que são pessoas que precisam trabalhar em ambientes onde ela não tem contato com o público, mas para você trabalhar com o público é necessário ter esse perfil. E isso é uma coisa importante de você identificar numa entrevista de seleção. Não adianta você querer preencher uma vaga por conta de normas e condutas e regras da empresa, se você não identifica naquela pessoa aquilo que é fundamental para a função que ela vai exercer. Isso não existe. Você vai contratar para depois você demitir isso, tudo gera um custo muito alto para a empresa, é um trabalho muito grande, então, quem trabalha na área de seleção de pessoal precisa desenvolver esse olhar, isso é muito importante, eu sei que existem N treinamentos, existem N processos e tal, mas é uma questão que isso não se ensina, é uma questão que vem com a gente, você sente, tá? Isso é fundamental. Claro, você não vai desrespeitar as normas da empresa, mas você precisa ter essa coisa dentro de você, sabe? Então, vamos lá. Ele foi contratado como auxiliar de serviços gerais. Na época, a gente chamava de ASG. Hoje, esta função não existe mais dentro de cozinhas industriais. Ela foi, na época, foi, depois de um tempo, substituída pelo nome de ajudante de cozinha, e como eu estou afastada deste ramo desde 2011, eu não sei se teve alguma alteração, mas na época era isso. Então, ele foi contratado como ASG. Depois de um tempo, ele já foi promovido para ajudante de cozinha. Depois de um tempinho, ele foi promovido para ajudante prático. Depois disso, ele passou para auxiliar de estoque. Depois de auxiliar de estoque, ele foi promovido a estoquista. E de estoquista, ele foi promovido ao que lá na época, dentro do quadro, né, de funções da arte e alimentação, nós tínhamos uma função chamada controller, que era algo acima do estoquista, não é? Com uma outra visão, inclusive com uma visão lá para nós na época de também conseguir administrar pequenas unidades de alimentação e que como ele fez, tá? E dentro de cada uma dessas funções, nós tínhamos também a escala de crescimento do salário, e eram 5 faixas. Então, dentro de uma mesma função, cumprindo determinados requisitos, você era promovido para um salário melhor, mesmo dentro daquela mesma função, certo? E ele ficou comigo quase 5 anos, quando eu saí da administração do restaurante da Latasa e fui transferida para a cidade de São Paulo de volta, né, minha cidade natal, para trabalhar na área comercial da arte, vendendo os serviços da arte e alimentação, ele ficou lá como controller. Só que nesta época ele já estava muito conhecido na cidade, né, através dos fornecedores, porque o estoquista ele trabalha com cotações, ele faz uma série de coisas, então, assim, é muito, e a cidade não era tão grande, então, ele já estava bem conhecido, com um nome bem fortalecido no mercado, né? Porque ele tinha princípios, ele tinha valores, e isso é uma coisa que o boca a boca vai fazendo, e eu já vou explicar aqui para vocês mais à frente o porquê, mas enfim, eu fui para São Paulo e ele ficou lá, mas claro, eu não perdi contato, eu acompanhei, aliás, eu não perdi contato até hoje, né? Eu cheguei lá em 91 e nunca mais eu perdi o contato, já me considero também uma pouso alegrense. É, e aí, depois
depois aconteceram várias coisas, a arte e alimentação foi vendida para a GR, ele foi absorvido pela GR, trabalhou em várias unidades lá no próprio Distrito Industrial, isso inclui Brasinca, é, outros nomes que eu não vou, a Johnson Controls, tinha a JPX também, do Ike Batista, onde a Adriana Prado era a administradora do restaurante, isso foi um pouco para trás, quando eu estava lá ainda, enfim, todos nós fazemos parte deste momento, né? Nos conhecemos todos, o Nil trabalhou também com a Adriana, ajudava muito ela nessa parte de controle de estoque, de custos, foi uma fase muito legal, né? Hoje, quando a gente olha para trás, porque na época parecia que era um bicho de sete cabeças, mas hoje, olhando para trás, eu falo, gente, que fase linda, né? Então, o Nil passou pela GR, passou pela Caípa, que é uma outra empresa de administração de restaurantes de terceirização, passou pela ATA, né? Que a ATA é como se a arte fosse uma empresa irmã da ATA, também uma empresa maravilhosa de prestação de serviço. Na ATA, ele trabalhou na Unilever, que também é uma empresa gigantesca. Depois, ele trabalhou mais um período comigo numa outra empresa que eu estava, chamada Oasis Alimentação. Gente, assim, foi uma história muito, muito, muito legal. E junto com tudo isso, o que que ele fez? Ele começou a trabalhar com serviços de buffet. Ele aprendeu a fazer decoração. Gente, ele faz cada decoração de alimentos assim que vocês não têm ideia. E lá na arte nós dávamos esse tipo de treinamento através do Genival, um chefe de cozinha maravilhoso, um querido meu e de todos que passaram pela arte. Infelizmente, agora em setembro está fazendo um ano que Genivaldo faleceu e também ele também faria aniversário, assim como a Adriana Prado também faz aniversário, e o Nil também fez aniversário em setembro, né? Então, gente, olha, ele foi aprendendo, ele aprendeu tudo, ele aprendeu desde a produção a saber cozinhar, a entender todos os processos da produção, como também do controle de custos, e também de negociação com fornecedores, de controle de estoque, da própria administração de um restaurante em si, de contratação, de demissão, enfim, gente, ele foi aprendendo, aprendendo, se beneficiando, obviamente, dos treinamentos que todas essas empresas sempre trazem, e também ele foi atrás de formações. Para vocês terem uma ideia, quando nós trabalhávamos lá, nós trabalhávamos já com computador, a arte colocou um computador lá. Só que era aqueles computadores gigantescos, né? Que nem com tubo, sabe? A tela com tubo. E nós tínhamos um programa que controlava o estoque, né? Lógico, o estoquista tinha que fazer os lançamentos ali, fazer a contagem física do estoque, isso aí era, né? Todo mês, enfim. O programa rodava no numa espécie de Lotus 1, 2, 3. A tela era preta, com os dígitos aparecendo em verde, e o programa chamava Placom. Aí a gente salvava, aquilo ficava a noite inteira processando, às vezes a gente saía de lá, sei lá, 1, 2 horas da manhã e passava, deixava lá processando para poder gravar naqueles discos flexíveis. Quem é da época dos discos flexíveis que a gente punha para salvar? Um fechamento de mês, às vezes, ocupava 6, 7, 8 discos flexíveis, e a gente tinha que colocar, embalar isso bem firme, para colocar no malote, para que o fechamento pudesse chegar na sede que ficava em São Paulo, lá na Rua Itacira, e depois na Avenida Indianópolis, né? E, gente, assim, era uma loucura. Então, eu e o Nil fomos fazer um curso de DOS, nós dois juntos, na mesma escola, na mesma sala, lá no centro de Pouso Alegre. Então, nós fomos aprendendo muita coisa, fomos crescendo juntos, né? E eu sempre digo que o Nil foi o meu braço direito, meu braço direito. Ele começou a fazer festas, churrascos, nós fazíamos muitos churrascos para a Latasa, para 500, 600, 700 pessoas, enfim. E aí a gente, óbvio, vai pegando o jeito da coisa. Então, ele começou a trabalhar com buffet também. Até hoje, ele tem esse buffet. E já faz 13 anos, ele já está aposentado, e já faz 13 anos que ele administra um trailer de lanche lá em Pouso Alegre. Lá tem muitos trailers de lanche, eu acho que em Minas tem essa coisa, não sei, mas lá em Pouso Alegre tem, então faz 13 anos.
todo mundo que conhece o Genilson na cidade, e ele é conhecido por muitas pessoas, que é o Genilson trabalhando com eles, porque além dele ser um cara extremamente ético, ele é responsável, ele é, nossa, ele é atento aos detalhes. Então, você olha nele, ele é uma pessoa super simples, sabe? Você começa a conversar com ele assim, uma pessoa divertida também, mas você não consegue imaginar a quantidade de conhecimento que ele tem dentro da cabeça dele. Então, isso é maravilhoso, gente. Para nós termos uma referência de uma pessoa que é legal, sabe? A pessoa não precisa ser o the best of, o conhecidinho, o estar nas redes sociais. Aliás, ele nem está, porque ele nem tem tempo para isso. Porque a vida dele é bem corrida, ele construiu uma família linda, ele tem hoje duas filhas, uma delas já é casada, formada, ele ganhou um netinho, agora no final do ano vai fazer um ano, a outra filha dele também já está fazendo faculdade, o filho dele já praticamente já está entrando na faculdade também. Ele construiu casa, ele comprou carro, ele passou aí de uns anos para cá visitar a família dele lá em Águas Vermelhas com bastante frequência, porque afinal de contas não é uma viagem assim tão simples de fazer. Então, assim, ele construiu uma vida, pessoal, linda, maravilhosa. Ele fez o nome dele na cidade e na região do sul de Minas ali, de uma maneira maravilhosa, porque sendo estoquista de uma unidade famosíssima, porque a Latasa era a fábrica, não é, do sul de Minas, era um exemplo em todos os sentidos. Ele era extremamente ético e correto nas negociações que ele fazia com os fornecedores. Nós recebíamos, sim, propostas de fornecedores para dar preferência para o fornecedor, ganhando alguma coisa por fora. Vocês sabem que isso acontece. Então, com o tempo, eu fui passando todas as negociações, principalmente as mais complexas, porque uma coisa é você negociar um tipo de produto, outra coisa é você negociar, sei lá, 200, 150 quilos de filé mignon, sabe, assim, eu fui passando para ele, né, porque ele foi pegando o jeito e tal, porque eu confiava nele, eu sabia que ele não ia se deixar levar por esse tipo de coisa, e quando acontecia alguma coisa, ele vinha conversar comigo, era muito engraçado, porque tinha a cozinha, então a minha sala ficava do lado de cá, perto da distribuição, e o estoque ficava para o lado de lá, com a entrada, né, de recebimento de mercadoria. Então era um vai e vem meu e dele, assim, a gente estava sempre juntos. Então, quando acontecia alguma coisa estranha, ele imediatamente vinha conversar comigo. Aí ele chegava, sentava na mesa, fechava a porta. Ô, Sofia, nós precisamos conversar. E aí ele contava para mim o que acontecia. E algumas vezes aconteceu de pessoas entrarem em contato comigo pelo não que receberam lá. E tentarem me convencer de que eu precisava tomar a frente daquela determinada negociação. E eu falava: escuta, vocês não estão entendendo? O que o meu estoquista decidir, está decidido. Se ele falou não, é não, eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Porque eu já sabia o que estava acontecendo, e ele confiava em mim e eu confiava nele. Então, ele era o meu braço direito. A partir do momento que eu passei algumas responsabilidades para ele, porque eu sabia que ele dava conta, eu consegui liberar o meu tempo e a minha mente para pensar em coisas que eram exigências da Latasa, porque era uma parceria maravilhosa, mas a Latasa era um cliente altamente exigente com relação a tudo, a eventos que se fazia lá, a maneira como nós tratávamos as pessoas, né, os empregados da Latasa, era um tipo de serviço de alimentação ali completamente diferente. Então, eles queriam festas, eles queriam comemoração de aniversário, comemoração de recordes de produção de lata, uma série de coisas que aconteciam ali que era festa o tempo inteiro. Então, a minha cabeça, ela precisava estar liberada para tudo isso que acontecia lá. Eu não podia estar presa a coisas da produção ali do dia a dia de uma maneira onde meu tempo ficasse 100% voltado para aquilo. Lógico que eu acompanhava, lógico que eu sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha essa parceria com ele e, obviamente,
com outras pessoas da minha equipe também, porque tinham cozinheiros, tinham os meio-oficiais, as copeiras que atendiam o pessoal. Então, assim, foi uma equipe muito linda. E tudo isso tem a ver com a energia das pessoas, tudo isso tem a ver. Você não consegue formar uma equipe, na época, eu não me lembro, acho que a gente chegou até 24 empregados lá, eu não me lembro mais, mas você não consegue, muitas vezes, encontrar 24 pessoas assim, mas você consegue sim fazer com que a maior parte das pessoas que estejam com você no seu trabalho sejam assim, né? E você precisa saber identificar isso. Aí já falaram assim para mim: ah, mas ele cresceu porque você deu a oportunidade para ele. Não, não, não. Ah, porque tem chefe que não reconhece. Desculpa, pessoal. Quando nós fazemos o nosso trabalho com amor, com carinho, com interesse, não tem esse papo de levar, ah, mas o meu chefe não reconhece. Não, faça sempre o seu melhor. Porque você pode ter um chefe difícil, mas se você souber interagir com ele, se você tiver a inteligência emocional, se você compreender, entender sobre a mente para poder lidar com ele de uma maneira adequada, mesmo que ele não te dê essa contrapartida, outras pessoas verão isso, ou até outras oportunidades vão surgir para você. Então, tudo que você vai fazer, você precisa fazer com amor, com dedicação, com carinho, com foco, sabendo que muitas vezes você está numa determinada função, porque aquilo faz parte dos degraus que você está subindo para conquistar aquilo que você quer lá na frente. E o Genilson fez isso muito bem quando ele foi contratado como auxiliar de serviços gerais, que é uma função que não existe nenhum tipo de conhecimento específico, tá? Dentro de uma cozinha, lavar a panela, limpar o chão, essas coisas assim que você aprende ali, a gente ensina, é uma coisa, tem as técnicas, mas é fácil de aprender, entendeu? E olha aonde ele chegou, e olha só tudo que ele construiu na vida dele. Então, ele fez com amor, sabendo que aquilo ia lançar ele lá na frente para conquistas maiores, tá? E para mim, como chefe dele, era uma obrigação reconhecer. Eu fazia aquilo, gente, com um prazer que vocês não têm ideia. Toda vez que o diretor ia de São Paulo para lá, e a gente conversava sobre todo mundo da equipe e tal, né? Às vezes era o Hugo, às vezes era o Ângelo, beijo para vocês. Eu sempre falava do Nil, eu estava sempre falando dele, eu falava, vocês não têm ideia. Esse rapaz, ele é uma coisa assim, ele é uma pedra bruta que está se lapidando e que nós estamos dando também essa oportunidade para ele. Saltava aos olhos, então não tinha como. E eu ficava muito feliz. Cada vez que eu conseguia negociar, né, a promoção para ele. Nossa, eu lembro que eu ia lá e chamava ele, eu ficava muito feliz, gente, porque é muito bom nós vermos as pessoas crescendo, tá bom? Então, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é muito legal essa conversa e eu espero que essa história inspire qualquer pessoa, porque não depende da sua formação necessariamente. Você pode ser a pessoa mais simples, mais humilde, com o menor conhecimento que você tem neste aqui e agora, mas se você se determinar a ir em busca desse conhecimento, ampliar a sua visão de mundo, né? E se determinar que você realmente vai construir uma vida linda para você, você consegue. Ele fez isso, ele foi em busca, ele chegou lá sem informação nenhuma. Hoje ele é uma pessoa extremamente requisitada, uma pessoa honesta, uma pessoa que nunca passou por cima de ninguém, que nunca puxou o tapete de ninguém. Ele me ensinou muito, porque nós aprendemos todos, aprendemos juntos, ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos ocupar funções diferentes, mas todos somos seres humanos e todos estamos aqui para aprender e para fazer o nosso melhor e ir nos transformando a cada dia. E se você gostou desse vídeo, então aproveita para deixar aí a sua curtida, o seu comentário. Eu deixei aí alguns vídeos nos cards para vocês. Podem se inscrever também se não forem inscritos. Tem aqui a live, tudo aqui para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. E também tem aqui o meu e-mail para a sessão de aconselhamento, caso você queira bater um papo comigo, tá bom? E na semana que vem nós teremos a nossa querida Adriana Prado, nutricionista, que fez parte de toda essa história também, e que eu sei que só tem elogios para tecer a respeito do Nil. E semana que vem nós vamos continuar falando dos nossos órgãos e vamos falar sobre o
fígado e a vesícula biliar, um tema bastante interessante. E a nossa mensagem de hoje é do querido Cris Almeida, abre aspas para ele. Quando você tem um propósito de vida, os problemas são ingredientes necessários para o seu crescimento e o seu progresso. Fecha aspas. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Eu sou Sofia Golfeto, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal. Valeu, obrigada por ter ficado aqui até o final comigo, viu? Beijinho, tchau.